mais uma vitória. São 5 vitórias seguidas. Eu vim aqui até o Itaquerão, a Neoquímica Arena, para dizer salve o Corinthians. Ué, Gabriel, vai cantar o hino do Corinthians? Não. Salve o Corinthians, salve o San José, salvem o Santos, salvem o Once Caldas e salvem o Red Bull Bragantino, porque o time do Fluminense pós-Mano Menezes não aceita perder pontos. A verdade é essa. São 5 vitórias seguidas, o Fluminense vence mais uma vez, dessa vez por 2-0. E mais um jogo que, assim, não dá pra dizer que o Fluminense encanta. Mas dá pra dizer que esse Fluminense ilude. E eu digo ilude porque iludir não é algo necessariamente bom. E eu espero que já já a gente perceba que isso não é uma ilusão. Mas ao final da rodada, eu vou gravar um vídeo sobre a rodada especificamente, dá pra dizer que a gente... Não dá pra você ir dormir nessa domingo à noite, não dá pra você acordar nessa segunda de manhã e, como torcedor do Fluminense, você... Vai ser você discutindo com a sua própria consciência de dizer que o Fluminense não tem capacidade pra poder, pelo menos, brigar pelo título brasileiro. Ah, Gabriel, você tá iludido? Tô, pô. Ué, o título do vídeo é justamente isso. Dá pra gente se iludir? Dá pra gente se iludir. Após o jogo de hoje, dá pra gente se iludir com alguma coisa. O elenco do Fluminense não é gigantesco, não é um elenco espetacular. Não, não é. Mas hoje o Fluminense não tinha o seu melhor zagueiro, não tinha pelo menos o top 3 de jogadores da temporada passada, seu camisa 10. O Fluminense hoje não tinha esses 2 jogadores titulares e ainda não tinha, talvez, a sua melhor contratação para essa temporada, né? Pelo menos dita assim nas análises antes de jogar bola, que foi o Hércules. Ou seja, era um time que estava desfalcado. O Fluminense era um time que teria dificuldade. O Fluminense era um time que normalmente viria aqui para a Arena Corinthians para enfrentar um time que até o momento só tinha uma derrota em casa num jogo de Sul-Americana, que eles estão dando uma importância um pouco menor, que tinha só em 2 jogos não tinha vencido também jogando em casa, um empate com o Guarani e um empate com o Palmeiras, onde eles foram campeões. O empate era uma vitória deles. Claro, claro. O favorito era o Corinthians dentro desse roteiro de jogo. E a gente viu um Renato Gaúcho que escalou um time para este jogo com um olhar de manutenção da equipe. Colocou o Ignacio, que me surpreendeu. Queria até entender um pouquinho melhor ali por que Ignacio e não Thiago Santos. Colocou para esse jogo uma equipe repetindo o meio de campo, mas trocando só o Bernal pelo Hércules por questão física. O Hércules não viajou para o jogo. Mas não mexeu no que não precisava mexer, ele não mexeu. E aí, cara, esse jogo vai ser a redenção de alguns jogadores. O Samuel Xavier segue na sua melhora após a chegada do Renato. Não dá pra gente contestar a melhora do Fluminense e do Samuel pós chegada do Renato. Teve algo ali que fez alguma melhora. Inclusive tá apurando alguns bastidores. Não dá pra gente contestar que... Aí eu acho que tem um pouco da lesão do Fuentes, mas a confiança do René jogando... Eu não vou vir pra cá pra poder falar que você critica o René, tá errado, tá? Porque o René é um jogador, eu já falei 200 vezes isso, e isso eu mantenho minha opinião. René é um jogador que tem um histórico de erros em momentos decisivos, é o que chamam de merdeiro. Agora, eu também não vou admitir, como não admiti desde o início, que a galera chega aqui e critique René em jogo que ele jogou bem só pelo simples motivo de criticar. Eu não gosto do René, então ele jogou mal. Eu não gosto do René, totalmente normal. Você pode não gostar do estilo de um jogador específico que ele jogou no Flamengo, sei lá. Agora, analisar o jogador com base só no que gosta e no que não gosta, não cabe muito. O René tava fazendo mais um bom jogo. E não é por causa do golaço, não. O golaço é um famoso plus a mais, né? É um plus na parada. O René estava jogando bem, porque estava marcando um ataque que contava com o Mateuzinho e que tinha o Canóbio já defendendo por aquele lado e que na ponta direita tinha o Romero caindo por várias vezes, que acabou sendo a arma mais perigosa do Corinthians no jogo. O Carrilho passava por ali também por várias vezes e estava dando conta do recado. Porque na frente, por vários momentos, pela falta, pelo deserto de criação que um Lima, que não é camisa 10 e ainda estava com febre no jogo, não ia conseguir produzir, o René, por alguns momentos, foi quem teve que botar essa camisa 10, entre aspas, para criar jogadas do Fluminense. Óbvio, com uma qualidade de camisa 6.
Óbvio, errando uma coisinha ou outra, mas estava participando, estava ativo no jogo, se entregando e acertando na maioria das vezes. Se o René não faz o golaço, seria muito mais difícil para mim falar isso daqui. Eu sei disso, tá? Não muito mais difícil porque eu não ia ter medo de crítica, não, é porque eu sei que seria mais difícil para você entender que a partida do René foi boa. E isso é normal, beleza, tem jogador que já vem com a marca mais criticável mesmo. Mas acho que partidas como a de hoje servem para, por exemplo, a gente olhar e falar assim, cara, tá aí, será que vale a pena a gente dar uma chance pro René? Ah, mas eu não queria a contratação. Beleza, pode não querer também, mas dizer que o cara é péssimo, horroroso, então, isso é uma outra história. E aí, cara, um primeiro tempo onde o Corinthians teve a melhor chance do jogo, uma bola do Depay, defesaça do Fábio, e aí a gente vê a questão de time e não de elenco, né? Principalmente porque o nosso goleiro é espetacular, o nosso elenco a gente não sabe como é que é o nosso goleiro reserva direito. A gente vê um Depay que também não conseguiu jogar mais nada além dessa finalização, praticamente não criou nada porque o Samuel Xavier foi muito bem. Mas a gente viu um Fluminense que pecou muito do meio para frente no primeiro tempo. O Bernal errou muito, Arias errou muito, o Lima estava muito sumido. E aí quando o peso da criação cai nas costas do René e o peso da marcação cai nas costas inteiro do Martinelli, a marcação até funciona um pouco. A criação não vai funcionar tão bem. E o Fluminense foi praticamente estéril no primeiro tempo. No segundo tempo, não. Com a mudança, e às vezes a gente faz uma mudança para trás e bota o time para frente. Muita gente acho que vai lembrar de 2009, quando o Fluminense estava perdendo por 2-0 para o Cruzeiro, no Mineirão. Completamente rebaixado já, assim, largado, não tinha mais o que fazer. O Cuca tira um jogador de meio de campo e bota um zagueiro. Faz 3 zagueiros, adianta os laterais, e aí o que parecia ser uma mexida defensiva vira uma virada que até hoje está no top de viradas ali do Fluminense na história contra o Cruzeiro no Mineirão. Hoje aqui foi mais ou menos assim. O Renato tirou um meia para colocar um volante. Fez um tripé, dobrar a marcação e tomar a bola o tempo inteiro do Corinthians. O Corinthians não conseguiu ter paz mais com a bola no pé. Foi um pouquinho do que aconteceu contra o Santos, mas contra o Santos era um pouco mais fácil. E o Fluminense começou a ter mais chances. Vem o gol do René, que era um chutaço fortuito, mas já num momento onde o Fluminense tinha pelo menos 10, 15 minutos de um futebol que, se não era vistoso, não criava tantas chances, era superior ao Corinthians. E o 1-0 detona o Corinthians. O Ramon Dias, para mim, mexe errado, tira um jogador de meio de campo para colocar o Thales Magno, desmonta o meio de campo da equipe do Corinthians, e com o tripé de meio de campo e o meio de campo dominado, o Renato Gaúcho percebe que a mina de ouro estava ali. Mantém esse 1-0, segura, se fecha um pouquinho mais para poder sair na boa, sabendo que o Corinthians vai ter dificuldade de criação, porque encheu de jogador lá na frente, mano, tem que elevar-se a bola lá na frente, sem Rodrigo Garro, sem Igor Coronado e sem os jogadores que estariam em campo, já que ele já tinha mexido 4 vezes, o Ramon Dias. Renato decide botar o Serna e o Everaldo para ganhar gás no ataque. O Fluminense já não contra-atacava, estava começando a sair da postura mais defensiva para retranca. Ele bota o Serna no primeiro lance, aí é estrela, tá? Aí não tem mérito, é estrela. Primeiro lance, o Serna dá um corte, sofre um pênalti, o Arias bate e faz 2-0. Dali pra frente, o que a gente viu, na verdade, foi um time do Corinthians completamente desesperado e desorganizado e um Fluminense que perdeu muitas chances, tá? O Everaldo tá precisando se provar. Ali, o jogo do Fluminense deu oportunidade hoje pro Everaldo, ele errou um passe num contra-ataque. O John Arias cresceu no jogo depois do pênalti. Conseguiu puxar 2, 3 contra-ataques, mas ainda assim não foi aquele Arias que a gente está acostumado a ver, mas foi decisivo. Fez o gol de pênalti, botou a bola debaixo do braço e bateu como tem que ser. Bateu melhor, inclusive, do que vinha batendo. E na reta final, obviamente, botou o Thiago Santos para poder segurar o jogo. Parabéns ao Fábio, inclusive, que soube entender o jogo rapidamente. Cara, tá permitido se iludir, cara. Tá permitido se iludir. O Fluminense hoje mostrou que tem um elenquinho. O que é um elenquinho? Você tem 11 titulares e tem 3 ou 4 do banco que suprem quando seus titulares não jogam. Óbvio que quando começa a entrar o banco do banco, a gente percebe que o cenário é mais complicado. Eu não vou vir pra cá falar que o Fluminense tá na briga do título. Alô, Flamengo, aquele abraço, espera aí que uma hora vai chegar. Não é essa parada, não é essa minha parada, vocês sabem disso. Mas ano passado a gente demorou 16 rodadas para fazer 10 pontos, 9 pontos, né, na verdade. A gente tem 9 em 4 rodadas agora. Se a gente, que está no G4, terceiro colocado do campeonato, não vier falar sobre talvez ficar ali no bolo, novamente, eu não estou falando aqui de ser campeão brasileiro,
de brigar na última rodada pelo título. Não, tô falando do Fortaleza. No ano passado chegou a ser líder do campeonato em um determinado momento ali nas 20º rodadas, né? O Fluminense tá no bolo. E tem que estar no bolo. Sabe por quê? Porque amanhã depois tem Sul-Americana. E aí é muito bom você escolher se vai brigar pelo título do Brasileirão ou vai poupar na semi da Sul-Americana. Ruim é quando você tá em 17º no Brasileirão e você tem que poupar nas quartas da Sul-Americana e é eliminado para poder não afetar o Brasileirão. Isso é ruim, isso é péssimo. E esse ano aparentemente não tá sendo assim. Renato tá mandando bem e tá tendo estrela. Duas coisas fundamentais para o início de trabalho. Tamo junto, tá? Obrigado a todo mundo que colaborou com a gente aqui também nessa vinda para São Paulo. Até a próxima. Valeu.